Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, gerente de assuntos regulatórios aqui da Intertox. Hoje a gente está fazendo esse webinar aí, nessa parceria inédita entre a Intertox e a CAS, divisão aqui do Brasil, né, representada hoje aqui pelo Gabriel e pelo time dele, né? Hoje nós estamos aqui com o Paulo Costa, Customer Success Manager, Rodrigo Barbosa, representante de marketing, a Débora Kersman, que é cientista de informações químicas, de química informática, né? E Bradley Hudson, que é o gerente de informações científicas também. No suporte aqui da Intertox estamos com a Caroline também, que é a nossa líder de marketing, para suportar a gente nessa ação. Hoje a gente vai fazer, né? Nossa ideia foi transmitir esse webinar, né? Preparar ele com muito carinho aqui e cuidado para os nossos clientes e parceiros e todo o setor regulado aí da indústria química e a indústria regulada também, que tem bastante dúvidas, né? Bastante dificuldade de entendimento da identificação da substância química, do produto químico, como é feito esse processo, todo as particularidades que envolvem, né, que são envolvidas em todo esse procedimento aí de identificação desse tipo de produto. Nesse intuito, a gente está iniciando essa parceria aí com o CAS. Aqui o Gabriel comigo vai fazer essa apresentação junto comigo, para a gente trazer um maior número de informações para vocês, esclarecimentos a respeito desse tema, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho sobre um pouquinho da Intertox, né? Um pouquinho sobre a nossa empresa, os nossos dados, os nossos números e, tecnicamente, a gente vai começar falando um pouquinho dos produtos químicos em si. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de produto químico, definições, segurança química, depois vamos partir um pouquinho para a parte regulatória mesmo, né, que seria o cenário legal, a parte dos inventários, das legislações, o que a gente tem disponível, que hoje em dia utiliza o número CAS, e para a gente entender a importância da gente ter uma identificação adequada, né, desses produtos para que a gente consiga estar aí, né, de acordo com a legislação e garantir, claro, a segurança do uso do produto de forma harmonizada mundialmente, tá? Em seguida, após a minha apresentação, o Gabriel vai fazer a apresentação do CAS, onde ele vai falar um pouquinho sobre o processo mesmo de indexação das substâncias, particularidades dos procedimentos e mais a fundo, né? E vai trazer um pouquinho de alguns estudos de caso também, tá certo? E aí no final a gente vai disponibilizar uns minutinhos aí para a gente tirar algumas dúvidas. As dúvidas que não forem respondidas aqui no nosso chat, a gente vai responder por e-mail, tá bom? Então, vocês podem encaminhar quantas dúvidas vocês quiserem aqui pelo chat, que mesmo que não seja respondida agora, a gente vai dar as devidas tratativas após o evento, ok? Bom, aqui vou falar um pouquinho sobre a Intertox, né? A Intertox, ela é uma consultoria especializada na gestão do risco químico, toxicológico e ambiental. O nosso objetivo é garantir sempre, né, a satisfação do nosso cliente, pensando em oferecer soluções customizadas para que o nosso cliente tenha o compliance, né? Garanta o compliance do seu negócio. Então, hoje a gente consegue atender todo o ciclo de vida dos produtos químicos, desde a entrada dele, produção, armazenamento, transporte até a saída, devido à equipe, né, multidisciplinar que a gente tem. Então, a gente tem diversos departamentos técnicos aqui dentro, que conseguem fazer com maestria, com muita qualidade, né, garantindo a qualidade da prestação do serviço das nossas entregas. O resultado de todo esse trabalho é a solidez, né, de mais de 23 anos de mercado nacional e internacional. E hoje somos referência no que fazemos. Bom, aqui um pouquinho da nossa missão, visão e valores. Então, são o que a gente prega, né, todos os dias aqui, tanto internamente com a nossa equipe, quanto com os nossos clientes, o nosso trabalho, as nossas entregas, elas estão sempre pautadas aqui nos nossos valores de integridade, cooperação, proatividade, foco do cliente e transparência. A nossa missão é sempre oferecer, né, soluções de compliance na gestão do risco químico, toxicológico e ambiental, com o objetivo de auxiliar as empresas a garantir que estejam atendendo a todas as obrigações legais aplicáveis ao seu negócio.
E a nossa visão aqui é ser a empresa referência em gestão do risco químico, toxicológico e ambiental na América Latina, com inserção mundial. Já estamos aí conquistando uma parcela dessa visão e caminhando para os próximos passos. Aqui um pouquinho dos nossos números. Aqui temos mais de 18 ramos, né, da economia atendidos, mais de 100 clientes de safety chain, nossos treinamentos aqui também muito carro-chefe aqui da empresa, né, então a gente propaga o conhecimento, é um dos nossos objetivos aqui. Livros publicados, temos mais de 4 mil documentos produzidos, substâncias cadastradas no nosso software e os mais de 600 clientes atendidos e com satisfação. Aqui um pouquinho do conteúdo programático dessa primeira parte, tá? Que seria a parte mais técnica, envolvendo apenas a parte regulatória da Intertox, que vai ser apresentada por mim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre produto químico, sobre segurança química, a identificação dos produtos, o cenário legal, agências e órgãos reguladores e normativas nacionais e internacionais, os inventários químicos nacionais e internacionais, e aí depois a gente passa para a apresentação do Gabriel. Aqui somos nós, né, os palestrantes aí desse webinar, eu, Mariana, gerente de assuntos regulatórios da Intertox, e o Gabriel, como especialista de Customer Success da CAS. Bom, iniciando a nossa parte aqui sobre produtos químicos, eu trouxe um pouquinho para vocês dos conceitos, né? Então, aqui é um trecho adaptado aí da OIT de 1990, que ele fala para a gente que os produtos químicos são elementos, componentes ou substâncias químicas e respectivas misturas, naturais ou sintéticas, como os obtidos na natureza ou em processos de produção. Então, a gente entende que os produtos químicos, eles são todo e qualquer produto, né, que hoje em dia a gente utiliza no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na nossa vida profissional. A maioria de vocês aqui, né, são desse ramo, desse tipo de indústria, então sabem mais do que ninguém o quanto a gente lida com esse tipo de produto todos os dias. Então, são produtos que eles podem ser obtidos de forma natural, né? São provenientes da natureza, ou eles podem ser sintetizados através dos processos de produção. E aí, produto químico, a gente chama de produto químico elementos, componentes, substâncias e misturas. Então, as substâncias químicas, né? Elas são elementos ou componentes químicos e os seus compostos naturais, no estado natural, que são obtidos por qualquer processo de produto, incluindo qualquer aditivo, qualquer impureza e excluindo qualquer tipo de solvente que altere a sua natureza. Esse trecho também foi adaptado do Purple Book de 2021, de HS ONU, e ele traz exatamente o que a gente entende mesmo como substância química, para trazer essa diferença aí, né, de como o que a gente trata como substância química e o que a gente vai tratar como mistura. Da mesma fonte, do Purple Book de 2021, a gente tem a definição de mistura, que é uma formulação ou uma solução composta por duas ou mais substâncias que não reagem entre si. Ou seja, entraram aquelas substâncias, vão sair aquelas substâncias. Então, a receitinha ali da mistura vai ser a mesma formulação ali da mistura final, né? Do que entra vai sair. Então, numa mistura, a gente não considera que as substâncias reagem entre si. Bom, como eu falei anteriormente, né, no início, os produtos eles são essenciais para que a gente tenha uma vida saudável, né, uma vida com o mínimo que podemos considerar aí para seguir com higiene, com alimentação, com saúde, né, que a gente tem os medicamentos, enfim. Então, como eles são essenciais, a gente às vezes, quem não trabalha, né, muito, quem não lida muito com esse segmento dos químicos, pensa, mas como assim um alimento ele é um produto químico, né? Uma bebida é um produto químico. É diferente quando a gente pensa num produto de limpeza, né? Que para a maioria a gente já vê que o produto de limpeza é um produto químico, é um produto que ele não pode ficar perto de crianças, né? Não pode ter, não pode ficar exposto, enfim.
Mas é isso, então o produto químico, ele está no nosso alimento, ele está na embalagem que a gente compra, está na embalagem que a gente vai jogar no lixo, está na bebida que a gente ingere, ele está ali na água que a gente ingere, né, para fazer o tratamento ali daquela água, está no nosso cosmético, né, no nosso shampoo, no nosso condicionador, no nosso desodorante, o creme que a gente passa ali para hidratar a pele também é um produto químico, além, é claro, dos medicamentos, né, que a gente ingere para poder tratar alguma doença ou profilaxia, e os produtos que são utilizados mais como fitossanitários, né? Então, são os produtos tem os produtos defensivos agrícolas, os fitossanitários, a gente tem, por exemplo, os pesticidas, tem os rodenticidas, que são produtos químicos, mas também são produtos regulados, certo? A grande questão aqui é onde a gente encontra esse equilíbrio, né, entre o benefício do produto e o risco que o produto químico pode apresentar. A gente falando de um produto químico, a gente sempre pensa, poxa, mas será que ele não é um produto tóxico? Será que ele não apresenta algum risco para a nossa saúde, algum risco ambiental? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele tem um benefício, porque a gente usa ele no nosso dia a dia, né? A gente sabe, por exemplo, que o medicamento, ele trata uma doença. Mas a gente sabe que se a gente tomar esse medicamento em altas dosagens, ele não vai mais tratar, né? Ele não vai mais ser benéfico, ele vai apresentar um risco de intoxicação, de efeitos adversos severos, enfim, ele vai deixar de ser benéfico e vai se tornar um produto maléfico. Então, a grande questão aí desse nosso dia a dia é manter o equilíbrio entre o benefício e o risco que o produto químico pode apresentar, certo? Para que esse equilíbrio ocorra, é extremamente importante que a gente conheça as características de cada produto, bem como os riscos, tanto os ecotoxicológicos, que são aqueles conferidos ao meio ambiente, como os toxicológicos, que são, em geral, os riscos para a saúde humana, certo? Então, a gente precisa conhecer exatamente a substância, precisa conhecer quais riscos ela vai apresentar, que tipo de ação a gente tem que ter caso essa substância tenha algum efeito maléfico. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente consiga lidar com os produtos químicos no nosso dia a dia. Pensando nesses pontos, né, dos conhecimentos dessas características, a gente entende que o ideal é que a gente mantenha, né, sempre um compilado dessas informações e desses dados junto a essa substância. Então, como fazer isso, né? Então, identificando a substância, identificando o produto químico. Então, a importância é exatamente o que a gente iniciou, né, esse evento, que é a importância da identificação do produto químico. Essa identificação é quem vai trazer para a gente todos esses dados num compilado de dados ecotoxicológicos, dados toxicológicos, características químicas, físico-químicas, todas essas informações que são essenciais para que a gente consiga administrar aí essa vivência, né, com um produto químico. Indo ainda nessa linha, mas passando um pouquinho para falar sobre a segurança química, né, que é o que traz a gente aí, pensando na identificação do produto químico, a gente pensa que a gente precisa identificar a importância da identificação para a gente manter a segurança química ali do uso do produto. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos para vocês, que de acordo com a OMS, por exemplo, né, a Organização Mundial da Saúde, a segurança química ela vai ser atingida quando a realização de qualquer atividade que envolva os produtos químicos seja desenvolvida de forma a garantir a segurança e saúde humana e ao meio ambiente. Ou seja, se a gente tiver o conhecimento de tudo que norteia aí essa substância química, a gente consegue executar atividades com segurança, mantendo a segurança, né, humana e a segurança ambiental. E a mesma coisa aqui nesse segundo trecho, meio que a continuação aí do que eu estava falando, que é o que a segurança química compreende, né? Que entre outros componentes técnicos, a segurança química, ela abrange a ecotoxicologia e a toxicologia, além do processo da avaliação dos riscos químicos, justamente para que a gente consiga fazer essa avaliação, fazer esse balanço aí, esse equilíbrio,
para garantir que a segurança química seja estabelecida. E por último, a gente traz aqui um conceito da Fundacentro, que fala que a segurança química ela é entendida como um conjunto de estratégias. Então, são as estratégias que vão controlar ali os efeitos adversos, tanto pensando no ser humano como no ambiental, sempre que a gente falar de atividades de extração, produção, armazenagem, transporte, manuseio, descarte dos produtos químicos. Ou seja, toda atividade ali do ciclo de vida dos produtos químicos precisa todas as atividades precisam ser executadas de acordo com uma linha de raciocínio, né, com uma estratégia ali que garanta a segurança do seu uso. Certo, ok, né? Já falamos aí sobre o que é o produto químico, porque é importante a identificação e sobre a segurança química. Agora, o que é de fato a identificação dos produtos químicos, né? O que a gente entenderia como identificar corretamente um produto químico? Atualmente, os produtos químicos eles são identificados por número CAS, certo? Que são números de registros, eles são harmonizados mundialmente e eles são atribuídos única e exclusivamente a um produto químico, seja ele uma substância ou uma mistura, e ele é capaz de reunir dados importantes e confiáveis sobre o produto. Então, exatamente o que falamos lá atrás, a importância da identificação para a compilação de dados referentes ao produto, para que a gente tenha uma constância, né, das informações, que a mesma informação que a gente adota aqui seja adotada para outros países, todas as pessoas que vão lidar com esse produto, e que a gente consiga centralizar essas informações em um banco de dados de acordo com um identificador. E esse identificador hoje para a gente é o número CAS, certo? E aí, tá, ok. Como que a gente faz, né? Para quem serve o número CAS? A gente fala aqui que ele é para produto químico. Mas para que ele serve para substância, serve para mistura? Sim, ele serve para os dois. A substância química, ela vai ter diferentes números CAS a depender das modificações químicas ocorridas. Então, se a gente tem uma substância que ela apresenta várias formas, né, diferentes, que hidratada, penta-hidratada, tetra-hidratada, ela sofreu ali uma reação química, né? Então, são 3, 4 moléculas diferentes, que ela possui ali um nome químico principal, mas ela tem esse acompanhamento que indica que houve uma reação química. Nesses casos, a gente entende que cada uma das moléculas precisam ter um número CAS específico, ok? E aí a gente já tem um entendimento diferente quando a gente fala sobre modificações mecânicas. Então, se a gente tem uma substância que ela foi mecanicamente alterada, ela não necessariamente vai precisar de um número CAS novo. Ela pode utilizar aquele número CAS original ali, né? O in natura, vamos dizer assim. Mas aqui só uma introdução mesmo, o Gabriel da CAS vai se aprofundar, vai detalhar mais sobre esses processos e esses conceitos na apresentação deles, mas só para vocês entenderem um pouquinho onde a gente vai chegar aqui com esse evento. E aí já a mistura, ela pode sim ter um número CAS, isso às vezes pode parecer muita novidade, né, para a gente, para o nosso setor aí de produtos químicos, mas ela pode ter um número CAS atribuído, desde que a empresa tenha interesse, né, em registrar esse número CAS e que a mistura ela tenha uma aplicação específica, além da sua formulação estar obrigatoriamente mencionada na literatura. Então, tem critérios a mais aí para esse registro, tem uma avaliação mais criteriosa também, precisa de mais dados, de mais documentos, para que essa mistura tenha um CAS conferido ali a ela, certo? O fato do número CAS ele ser atribuído, né, ser conferido única e exclusivamente a um produto, permite que ele seja identificado em qualquer lugar do mundo. Então, é o que a gente vem falando até agora, né, que a ideia da identificação dos produtos é manter um ponto focal ali, né, uma base de dados toxicológicos, ecotoxicológicos, dados químicos, dados regulatórios, específicos para aquela substância e que elas possam ser acessadas por todas as pessoas no mundo que desejem ali, que estejam fazendo algum tipo de atividade com esse produto, estejam manuseando o produto para, enfim, algum processo
específico e que todo mundo consiga acessar esse tipo de informação através de um único número, né? De um registro, de um identificador em comum, para que a gente não tenha também a divergência ali da informação e mantenha tudo certinho, as informações harmonizadas mundialmente. Esse, então, é o objetivo aí, né, da identificação dos produtos químicos com o número CAS. Bom, introduzindo aí, né, a questão dos produtos químicos, a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário regulatório dos produtos químicos. Para contextualizar, a gente fala aqui que um identificador harmonizado mundialmente, por ser, né, um identificador que é harmonizado mundialmente, os números CAS eles têm sido adotados por diversas autoridades regulatórias pelo mundo. Então, aqui no Brasil mesmo, a gente já tem alguns órgãos reguladores que adotam o número CAS como identificador de busca, principalmente, né, nas legislações, mas a gente também tem bancos de dados, inventários e regulamentos também mundiais que utilizam o CAS como buscador principal, certo? Hoje aqui quase todos os bancos de dados, né, nacionais e internacionais, e os inventários, eles utilizam e permitem as buscas por meio do número CAS. Bom, aqui sobre alguns exemplos, né, de autoridades e normas que adotam o número CAS, a gente tem, a nível Brasil, a gente fala aí da Anvisa, do Ministério da Agricultura, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que a gente traz as NBRs aqui mais específicas. Já os internacionais, a gente tem o REACH, o SVHC, LINAC, da IARC, JECFA, Codex, CGIH, COSIN e inventários químicos mundiais, que aí a gente tem uma lista extensa, né, muito extensa de inventários aí pelo mundo. Aqui eu trouxe alguns exemplos que são os mais, entendo, né, aqui que são os mais, podem ser os mais conhecidos, mas a gente tem muitos inventários químicos aí pelo mundo. Bom, entrando um pouquinho mais a fundo, a gente fala aqui das agências e os órgãos reguladores e as normativas nacionais. Sobre a Anvisa, né? A Anvisa que ela regula e fiscaliza os produtos químicos que são de interesse à saúde. Então, todo produto químico que ele for intervir à saúde humana, regulado pela Anvisa. Tem diversos tipos de regulação, de tipo de regularização, né? Não vamos entrar muito nesse detalhe, mas todos os produtos químicos aqui de interesse à saúde serão sob o guarda-chuva aí da Anvisa. Então, a gente tem como exemplo aqui os cosméticos, os alimentos, as embalagens para os alimentos, saneantes e os medicamentos. A Anvisa, ela adota para determinadas aplicações, ela tem alguns regulamentos que eles dispõem de listas de substâncias químicas. Então, essas listas, elas podem ser positivas, né, as que autorizam o uso da substância para aquela proposta, as restritivas, que autorizam, mas tem um senão, né, então tem o limite de concentração, ou outros limites também de uso, ou aplicações específicas, enfim. E a gente tem as proibitivas, que são aquelas listas que as substâncias não podem ser usadas de jeito nenhum, certo? Essas listas, elas não são 100% identificadas pelo número CAS, mas a sua grande maioria, a gente fala aí de uns 80%, 90%, a depender da lista, elas apresentam, sim, o número CAS como buscador principal, certo? Bom, a Anvisa ela também utiliza, além das legislações, né, ela utiliza o número CAS para identificação de substâncias em bancos internos, né, vamos chamar assim, relações internas deles, como é a denominação comum brasileira, né, que é a relação DCB, que são os nomes químicos que são aplicáveis aos fármacos, os princípios ativos para fármacos, insumos inativos, soros e imunes, vacinas, radiofármacos, plantas medicinais, substâncias homeopáticas e biológicas. Então, essa relação ela traz o nome, né, a denominação comum brasileira, que é o que tem o nome que tem que ser utilizado em território nacional para esses fins, né, para esses produtos específicos, e o buscador principal para esses nomes também é o número CAS. Nessa tela aqui eu trouxe para vocês um exemplo da legislação da Anvisa, né, que traz o buscador do número CAS, que é a RDC 529 de 2021, que ela é uma RDC aplicável ao segmento de cosméticos, e ela traz a lista de substâncias que não podem ser utilizadas nos produtos cosméticos de higiene pessoal e de perfumes.
não podem ser utilizados, então é uma lista proibitiva, certo? Então ele traz aqui, ó, um número, que é uma relação de ordem aqui, né, na própria lista do anexo dessa RDC, o número E, o nome da substância, o nome químico da substância, e em seguida já traz o número CAS como identificador principal, e a gente também tem aqui o número da União Europeia, né, da Comissão Europeia aqui, que também vem como alternativa de identificação. Bom, saindo um pouquinho da Anvisa, entrando no Ministério da Agricultura, a gente tem pelo mapa os produtos químicos que são utilizados na agricultura, os produtos de origem animal e vegetal e também os produtos para uso veterinário. Então, alguns exemplos dos produtos regulados pelo mapa são os defensivos agrícolas, os produtos fitossanitários, produtos cárneos, lácteos e os medicamentos veterinários. Bom, assim como na Anvisa, o mapa ele também determina para determinadas aplicações algumas listas de substâncias para um uso proposto, né, para uma aplicação específica. E também a maioria dessas listas adotam o número CAS como identificador. Na próxima tela eu vou trazer um exemplo também para vocês. Aqui a gente trouxe uma representação do anexo 3 da portaria 52 de 2021, que é uma portaria do mapa específica para produtos fitossanitários, que traz uma lista de ingredientes que estão autorizados nas formulações comerciais desses produtos. Então, ela traz aqui o nome da substância, traz alguns sinônimos, né, na segunda coluna, e a terceira coluna já traz aqui o número CAS como buscador principal da substância, certo? Bom, saindo aí um pouquinho de órgãos federais, né, a gente entra aqui na ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu já trouxe um pouquinho da NBR 10.004, que é a norma referente à classificação dos resíduos sólidos. Alguém abriu o microfone? Alguém falou alguma coisa? Bom, voltando aqui, pessoal, desculpa. A ABNT 10.004, que é a norma que classifica os resíduos sólidos quanto aos riscos potenciais, tanto ao meio ambiente quanto à saúde pública. Essa NBR, ela traz anexos, diversos anexos, de A a H, se não me engano, e 4 desses anexos, eles se referem a substâncias químicas. Esses anexos, né, essas relações de substâncias químicas que contém nesses 4 anexos, eles são também identificados pelos números CAS. Aqui embaixo eu trouxe, né, o descritivo, um pouquinho de cada um dos anexos. Então, o anexo C são as substâncias que conferem periculosidade aos resíduos, o anexo D, substâncias agudamente tóxicas, o anexo E, substâncias tóxicas, e o F é a concentração de limite máximo das substâncias químicas no extrato obtido no ensaio de lixiviação. Um pouquinho mais específico esse anexo F, né? Na próxima tela aqui eu trouxe uma representação de cada um desses anexos para vocês visualizarem aí como que é disposto, né, a coluna do número CAS para identificação desse tipo de substância na normativa ambiental de resíduos sólidos. Aí aqui a gente tem o CAS como principal e único buscador comum, né, e harmonizado das substâncias químicas. Bom, aí partindo um pouquinho para agências e órgãos reguladores internacionais, aqui eu vou passar rapidinho para vocês terem uma ideia só, né, de forma bem de exemplos mesmo, trazer esses regulamentos e os inventários principais internacionais. O primeiro que eu vou trazer, aqui é o REACH, que ele é um regulamento europeu norteado pelo regulamento EC de 1907 de 2006. Ele tem o objetivo de controlar as substâncias químicas em território europeu, e dentro desse regulamento a gente encontra a lista de SVHC, que são as substâncias que são potencialmente tóxicas à saúde humana e à saúde do meio ambiente. Um dos principais buscadores aqui para essas substâncias, né, do SVHC é o número CAS. Então, essa busca ela é feita diretamente no portal da ECA, né, ou da ECHA, através, né, um dos filtros principais é o número CAS, mas também pode ser buscado pelo número EC, né, que é o número europeu.
e pelo número químico também. Mas a gente ainda tem aqui o número CAS em destaque nas buscas das substâncias químicas constantes da lista CVHC. Sobre a LINAC e ARC, a LINAC ela é a lista nacional de agentes cancerígenos para humanos. Ela internaliza a lista de agentes cancerígenos da IARC, que é a Agência Internacional de Investigação do Câncer, por meio da Portaria Interministerial de 9 de 2014. Para essa lista, o único identificador de substâncias químicas é o número CAS, certo? Então, a gente tem aqui uma representação do anexo para o grupo 1, né, de substâncias, onde a gente encontra na primeira coluna o nome químico da substância e na segunda coluna o identificador do número CAS. O próximo é o JECFO, da Codex Alimentários. O JECFO é um comitê da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, responsável e especializado na avaliação de segurança de aditivos alimentares. Então, a partir dessa avaliação, ele define ali parâmetros aceitáveis para garantir a segurança da saúde humana quando a ingestão desses produtos. Um dos principais aqui identificadores também é o número CAS. Aqui a gente tem alguns outros, né, parâmetros de busca, mas com certeza o mais certeiro desses aqui que a gente tem é o número CAS seguido do INS, né, que é o indicador para busca e identificação dos aditivos alimentares. Esse também, essa tela de busca também é disponibilizada pelo portal do JECFA. Bom, ainda, né, falando de órgãos e normativas internacionais, a gente tem a CGIH, que ela é uma associação americana com o objetivo de proteção ocupacional, né, então proteção dos trabalhadores que são expostos aos fatores de riscos ambientais pela exposição de substâncias químicas e agentes físicos e biológicos. No Brasil, a gente tem a internalização da CGIH pela norma regulamentadora número 15, e que atualmente, né, é importante aqui ressaltar que essa norma ela está em consulta pública para atualização, mas ela traz para a gente aqui também essa questão dos químicos e dos buscadores. Aqui eu trouxe uma representação do próprio CGIH de 2021, onde a primeira coluna, né, é onde a gente fala aqui onde a gente enxerga, né, o produto químico seguido do número CAS e a data aqui da documentação desse produto. Em seguida, a gente tem dados aí sobre o produto, né? Então, a gente entende aqui que o único identificador harmonizado, né, além do nome químico, é o número CAS. A gente tem aqui o COSIM, que é um pouquinho mais específico, né? A gente vai partindo aí para um segmento específico, que é o segmento de cosmético. O COSIM, ele é um banco de dados específico para ingredientes cosméticos, e ele é baseado numa regulação europeia também, que é a 1223 de 2009. Bom, aqui a gente também consegue fazer a busca pelo portal, o portal europeu, que ele tem uma seção específica, né, para COSIM, e aqui a gente consegue fazer a busca tanto pelo CAS number, quanto pelo número CAS, como pelo número EC. Então, a gente tem essas duas possibilidades, mas a gente aqui também enxerga que, mais uma vez, o número CAS é utilizado como um importante aí buscador, né, um registro, um identificador das substâncias químicas. Aqui passando, né, saindo das legislações e falando de inventários químicos nacionais, eu trouxe essa tela aqui mais para a gente divagar um pouquinho aqui, né, sobre o que a gente tem no Brasil hoje. Atualmente, a gente não tem nenhum inventário químico aprovado, aplicado e vigente no Brasil. Mas a gente tem uma proposta de projeto de lei, o projeto de lei 6.120 de 2019, que ele está tramitando na Câmara Legislativa. A gente já teve uma aprovação aí da Câmara dos Deputados, mas estamos seguindo para evolução aí, né? Tomara. E esse projeto, ele cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas, que elas serão, né, produzidas ou importadas em território nacional, e terão um cadastro também nacional dessas substâncias aqui no Brasil. O texto proposto, ele prevê, no inciso 3 do artigo 3º, que o registro da substância química nesse inventário, ele deverá incluir
entre outras informações, a identificação exata da substância química com o número CAS. Então, aqui a gente tem uma expressão extremamente clara, mais clara que isso, impossível, de que o número CAS vai ser o buscador oficial aí das substâncias no inventário que será, né, publicado aqui no Brasil. Partindo para os inventários químicos internacionais, aqui eu trouxe alguns exemplos bem rápidos, tá? Porque, como eu falei no início, a gente tem uma lista extensa aí, muito grande de inventários, praticamente todos os países aí, todos acho que é muito, né? Mas uns 80% dos países têm um inventário próprio, então ficaríamos aqui dias falando sobre isso. Eu trouxe os principais, então, o TASCA, que é o primeiro, que é a Lei Americana do Controle de Substâncias Tóxicas, e ela traz um inventário, né, para a gente de substâncias que elas são identificadas pelo nome químico e pelo número CAS, tá? Então, o principal buscador dessas substâncias são o número CAS, e esse inventário ele é disponibilizado para download no portal da ECA. O INEX e links, que respectivamente, né, a gente fala do inventário europeu de todas as substâncias químicas do mercado europeu e a lista europeia de todas as substâncias químicas notificadas na Europa. Ambas as listas, elas são consultadas através do número CAS e através do número europeu também, e a gente tem a busca, né, dessas substâncias disponibilizada pelo portal da ECHA também, né, ou da ECA, para identificação. O AIDS, que é um inventário australiano, ele tem aproximadamente 38 mil substâncias químicas e o número CAS, ele é o identificador principal de busca dessas substâncias. Então, aqui eu trouxe duas representações para vocês. Uma é a busca do próprio site, né, que ele traz aqui, ó, bem claramente a necessidade de inserir o CAS-number para fazer a consulta. E aqui, à direita, né, à esquerda, desculpa, a representação abaixo, referente a um download, né, do inventário que a gente pode acessar. DSL e NDSL são as duas listas, né, os dois inventários canadenses, um de substâncias que são importadas para o Canadá em escala comercial e outros que são conhecidas pelo comércio internacional. Ambos também podem ser buscados pelo número CAS. Tá? Então, aqui embaixo tem uma representação do próprio site, do próprio buscador, onde informa que o primeiro critério aí para busca é o número CAS. Aqui tem uma relação dos outros inventários químicos, que vocês podem consultarem posteriormente, e cada um deles, com certeza, o número CAS, se não o principal, é um dos tipos de identificadores das substâncias que estão listadas. Pessoal, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o Gabriel, que vai continuar a apresentação e no final a gente conversa um pouquinho. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado por esse ótimo cenário que você passou para a gente de ambiente regulatório, né? E esses extensos exemplos de como a importância da boa identificação de número de compostos químicos baseados, por exemplo, no número CAS, ok? Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês e a gente vai entrar um pouquinho mais no número CAS. Então, a partir de agora, a gente não vai conversar tanto sobre agências regulatórias ou listas regulatórias, mas olhando um pouquinho para o CAS, dentro do CAS, como nós trabalhamos com a informação e de onde surge esse identificador tão importante que muitos de vocês utilizam no dia a dia e muitas vezes a gente desconhece alguns detalhes, tá certo? Meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou especialista técnico do CAS, o Chemical Abstract Services, aqui no Brasil. Trabalho há 4 anos auxiliando profissionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação a acelerarem os seus processos, não apenas identificando substâncias pelo número CAS, mas também conectando toda a literatura técnico-científica, trazendo diversos avanços. Bem, quem nós somos, né? E o que a gente vai conversar agora nessa segunda parte desse nosso webinar. Um breve histórico do CAS, quem é o CAS, quem utiliza os nossos dados, o que é o número CAS, ou CAS Registry Number, como é o seu nome completo, qual é o seu significado, quais são os critérios para atribuição de um número CAS, o que é um composto, o que significa um composto onde não há uma referência bibliográfica associada,
como são feitos pedidos de registro para número CAS, a verificação também e a checagem desses dados, incluindo alguns estudos de caso. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente entender um pouquinho mais deste universo. O CAS é o Chemical Abstract Services, uma das divisões da American Chemical Society. Nós somos uma divisão, uma organização sem fins lucrativos, somos parte da ACS. A ACS ela é a maior sociedade científica do mundo, hoje com mais de 150 mil membros. E o nosso trabalho, desde 1907, ele consiste em harmonizar a informação científica e tecnológica. Então, o nosso trabalho, nós somos uma empresa que trabalha com a organização dos dados. E os nossos cientistas, eles trabalham mergulhando neste oceano de dados que existe hoje, né? Porque se a gente compara a informação que existia antes e o que existe hoje, hoje nós temos um boom do Big Data e como nós vamos lidar com essa informação. Então, nós do CAS lemos manualmente, quando eu falo isso, eu estou falando de mais de 1.200 cientistas que trabalham para o CAS, lendo a informação científica em patentes, artigos, casos clínicos, trazem esses dados para a superfície, fazem uma curadoria humana e manual desses dados, conectando os dados, porque um dado por si próprio não nos diz nada. O dado ele precisa estar contextualizado. Então, nós geramos contextos para esses dados. Então, vocês podem extrair ideias e insights a partir do acesso a esses dados por diferentes bases ou por diferentes ferramentas, ok? A nossa história é bastante antiga, a gente começa lá em 1907, então já há 115 anos nós trabalhamos com a informação científica. E em 1907, professores da Ohio State University, nos Estados Unidos, de forma voluntária, criaram um grupo para indexação da informação científica e tecnológica. Então, esses professores começaram a adquirir artigos científicos ao redor do mundo e indexar esses artigos científicos, depois patentes, indexando a literatura, dados de referências bibliográficas, reações químicas, substâncias. Porém, todos aqui sabemos que a identificação da substância química sempre foi um problema, né? Porque nós químicos temos uma diversidade de vocabulário muito grande. Nós podemos identificar uma substância por um nome, por uma estrutura, por um código, por propriedades, por um desenho, por diversas formas. Então, lá nos anos 60, foi criado o CAS Registry Number, ou como a gente chama aqui no Brasil, o número CAS. O número CAS é um padrão numérico único para registro de compostos químicos. O grande objetivo dele é, primeiro, harmonizar a informação a respeito de uma substância, independente de como ela esteja descrita, e segundo, evitar a ambiguidade entre os compostos. Por quê? Apenas um número CAS pode ser atribuído a uma substância. Não existem substâncias com mais de um número CAS. Então, aqui já estou trazendo um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje. Isso nos permite uma melhor identificação desses compostos. Nós fomos evoluindo a partir dos anos, e nos anos 90 criamos o SciFinder, que é essa plataforma online para acesso à coleção completa do CAS. Acredito que muitos de vocês devam conhecer o SciFinder, seja da universidade, ou seja, até mesmo das empresas onde vocês trabalham. E nos últimos anos nós estamos evoluindo com novos desafios, integrando inteligência artificial, Big Data, predições, não apenas para a identificação de compostos químicos, mas principalmente para a conexão dessas informações, trazendo informações de forma mais rápida a vocês. Nós somos parceiros de confiança de diversas verticais. Nós não estamos apenas em ambientes regulatórios específicos, mas nós hoje estamos presentes em indústrias farmacêuticas e de cosméticos e personal care. Então, estamos presentes em todo o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se um pesquisador precisa de um dado, uma propriedade físico-química, dados de uma nova reação, ele consulta os dados do CAS. Universidades, as 100 maiores do mundo, empresas de biotecnologia, indústrias químicas, órgãos governamentais. Então, vários dos exemplos que a Mariana mostrou há pouco de organizações e entidades, elas são nossas parceiras. A gente pode aqui falar, por exemplo, da Anvisa, a gente pode falar da EPA. Então, a Mariana até citou sobre o TSCA, o TSCA, essa lista somos nós quem criamos numa parceria para a EPA. Então, todo o TSCA, ele sai de dentro do CAS, é mantido e atualizado por nós numa parceria única com a EPA.
E por que que a gente trabalha isso? Por que que a gente trabalha com a informação? Porque nós sabemos que a informação de qualidade é o principal insumo da pesquisa, desenvolvimento e inovação. E essa informação ela está muito fragmentada, ou há várias formas de representação. Por exemplo, nessa tela que eu mostro a vocês. Nessa tela, há 10 tipos diferentes de representações químicas. Se nós pararmos alguns segundos, nós conseguimos analisar quantas substâncias diferentes estão descritas na tela. Nós temos um rótulo de um produto, nós temos imagens diferentes de estruturas químicas, fórmulas moleculares, representações em inglês. Imaginem a dificuldade de um leitor, bem, não imaginem, a gente tem essa dificuldade, de tentar harmonizar a informação. Nós fazemos esse trabalho internamente. E internamente nós dizemos que todas essas formas de representação são sinônimos de um código que nós atribuímos a esta molécula, ao ácido acetil salicílico, que é o composto ativo da aspirina. Então, independente da forma pela qual eu busco, ou há o relato na literatura sobre uma substância, nós vamos lá e harmonizamos isso, colocamos toda essa identificação química sob o guarda-chuva de um número CAS. E, por exemplo, para a aspirina, há hoje mais de 170 sinônimos para esta substância. Então, independente da forma pela qual você busca, você deve encontrar o mesmo resultado. Mas nós não conectamos apenas informações de representação química. Essas moléculas, a maior parte das moléculas que contém número CAS, elas são provenientes da literatura científica e tecnológica. Eu estou falando hoje de mais de 270 milhões de substâncias que contêm número CAS. Dessas, 99,9% são provenientes da literatura, não são pedidos de indústria, são provenientes da literatura. E quando nós encontramos na literatura uma substância, checamos se ela já possui número CAS, e se ela já possui, começamos a conectar os dados relacionados a ela, como metodologias analíticas, aplicações ambientais, testes biológicos, formulações, essa substância descrita como ingrediente. Então, o número CAS, ele serve como a chave de um grande baú de conhecimento. Ele vai ligando todos esses trechos e pedaços de informação. E também traz informações sobre a substância por si própria, né? Sobre a estrutura, sobre reatividade, sobre a atividade biológica, se ela é um sal, um polímero, um composto de coordenação, quais são as propriedades, os espectros, ponto de fusão, ebulição, momento magnético, quem são os fornecedores, quem vende, quanto custa, qual a pureza, onde ela está regulamentada, qual é a toxicidade dela, quais são as listas regulatórias onde ela surge, quais são os alvos moleculares sobre os quais ela age. Então, o número CAS, ou CAS Registry Number, ele congrega todo esse tipo de informação sobre o código. Mas o que é este número, então? Né? Como eu comentei, ele é um número de registro para substâncias químicas e ele foi criado lá nos anos 60. E a intenção dele principal era remover essa ambiguidade na indexação proveniente de uma variedade complexa de nomenclaturas e representações. Ele é uma maneira sistemática de distinguir substâncias por forma numérica. Ele não tem nenhum significado específico. Muitas pessoas pensam, ok, o primeiro bloco de um número CAS, ele vai me trazer alguma representação de classificação de um polímero, de um sal? Não, isso não existe. O número CAS, ele é um número classificado por ordem, ou seja, a única informação que a gente consegue trazer de um número CAS é quanto maior o número, mais recente essa substância foi descrita na literatura ou indexada. Atualmente, há mais de 273 milhões de compostos registrados, com uma cobertura que vai desde o início dos anos 1900, mas hoje já contempla compostos relatados desde o século XIX. E as atualizações são diárias, com a inclusão de mais de 800 substâncias inéditas por hora pelo CAS. Então, vejam o quanto esse ambiente é bastante complexo. Como eu comentei, ele não tem nenhum significado específico, né? Mas o que a gente precisa saber é o formato dele também. Ele é um número que possui até 10 dígitos, e este número ele é dividido em 3 partes. O primeiro bloco, seguido de um hífen, 2 códigos, um hífen e um dígito. Esse é o dígito de verificação. Ou seja, se eu excluo os traços, os hífens do número CAS, ele não é mais um número CAS, ele não se comporta como um número CAS. O número CAS ele é um produto do CAS, ele é uma marca registrada nossa. Por exemplo, aqui a gente vê a estrutura da cafeína, e para a cafeína, o número CAS dela é esse daqui, 58-08-2, é ele que identifica a cafeína. Mas quem recebe o número CAS? Eu coloco aqui CAS-RN, que é a forma pela qual a gente
cita o número Cas. Então, citações como jogo da velha Cas, Cas, N e O sobrescrito não são representações corretas. Se você quiser representar número Cas, ou Cas Registry Number ou Cas RN. Essa é uma representação globalmente aceita. Quais compostos podem receber o número Cas? Esses compostos devem estar relatados na literatura com comprovação científica da sua obtenção, ou seja, não adianta, por exemplo, um documento de patente dizer que uma substância, ou reivindicar uma substância sem comprovar que ela foi sintetizada, ou ainda o seu registro deve ser solicitado para comprovação, com comprovação de existência. E quem pode receber? Compostos orgânicos, inorgânicos, metais, ligas, minerais, essa extensa lista que eu mostro aqui na tela. Então, algumas curiosidades, partículas subatômicas possuem número Cas. Então, se eu penso, por exemplo, no próton, no elétron, no bóson de Higgs, eles possuem número Cas. Sequências biológicas, proteínas, ácidos nucleicos, enzimas possuem números Cas, polímeros, compostos UVCB, com composição variável desconhecida, ou produtos de reação ainda compostos biológicos, produtos naturais, extratos naturais também, se eles possuem uma importância ou uma aplicação. Então, se eu penso, por exemplo, em óleo de coco, eu sei que o óleo de coco é uma mistura natural complexa, possuindo vários diferentes tipos de componentes, mas mesmo assim, se a gente vê algum relato na literatura do óleo de coco sendo utilizado brutamente em uma aplicação, nós damos um número Cas para este óleo de coco. Estereoisômeros, compostos marcados isotopicamente, então nós temos uma ampla variedade de números Cas, de possibilidades de números Cas. E a primeira parte, então, ou seja, a primeira forma de você registrar o número Cas é via literatura. Então, é de onde vem 99,9% dos compostos que têm número Cas. Uma segunda opção ok, eu não tenho um composto, eu tenho um composto, mas eu não quero registrá-lo na literatura, não quero depositar uma patente, publicar um artigo, mas eu preciso de um número Cas para algum propósito regulatório. Existem dois caminhos distintos pelos quais você pode nos consultar e registrar. O primeiro é pelo serviço do Inventory Expert Service. Ele é um registro exclusivo para clientes que vão submeter solicitações para EPA nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos, como eu já comentei, esse registro direto via EPA, o TSA é nosso produto também, em parceria com a EPA, então é um caminho mais direcionado. Agora, se você precisa para outros propósitos, como clientes com outras necessidades regulatórias, produtores, fornecedores, aí é via o Chemist Consultation. Ele é um serviço onde você vai submeter para nós os detalhes da substância química, do composto que você precisa, o número Cas, e aí nós vamos analisar primeiro se este composto já possui um registro sobre o número Cas, então nós te mostramos qual é este registro, ou se não, nós podemos, dependendo dos nossos critérios de atribuição, gerar um número Cas específico para essa substância. Essa lista, vocês terão depois esse material para consulta, mas quando a gente vai olhar a substância para definir se ela vai receber o número Cas, primeiro precisamos entender o tipo da submissão e aí analisar os critérios. Pode ser um composto com uma composição química definida, uma estrutura molecular desenhada, então a gente vai precisar de critérios como fórmula molecular, nome químico sistemático. Este é um print da nossa tela que está no nosso site. Aqui, tá? Então, por isso que ele está em inglês e dessa forma, porque é um print daquela tela. Se eu tenho um polímero, eu tenho outros requisitos. Se eu tenho um produto complexo de reação, produtos de origem animal ou vegetal, produtos que são provenientes de processos industriais, por exemplo, eu estou destilando uma fração de petróleo, eu tenho uma fração de petróleo com uma faixa de ponto de ebulição distinta ou com uma faixa de átomos de carbono bem conhecida, eu posso, dependendo dos meus requisitos, solicitar um número Cas, além de produtos de biotecnologia. E mostrando para vocês que o número Cas, a gente sempre ouve isso, pergunta, né? Ok, Gabriel, mas eu tenho lá uma molécula neutra, por exemplo. Eu posso usar o mesmo número Cas da molécula neutra para registrar todos os derivados dela? Não, não posso. Aqui a gente está vendo o exemplo da cafeína. A mesma cafeína que eu mostrei anteriormente para vocês. E este exemplo, eu tenho os aloidratos da cafeína. Veja que apenas alterando o contraíon
a razão do contraíon, se eu tenho hidrogênio ou deutério, nós temos alteração do número Cas. Então, por exemplo, olhando esses 3 primeiros exemplos aqui, eu tenho o sal com o iodeto da cafeína protonada, tem um número Cas. Com a razão 1 para 1, eu tenho um número específico. Quando eu tenho a razão 1 de cafeína para X de iodeto, eu tenho um outro número Cas. Quando eu tenho cafeína 1 para 1 com iodeto, mas ela protonada com deutério, ela deuterada, eu tenho um outro número Cas distinto. Mesma coisa para os outros aloidratos ou para níveis de hidratação distintos. Então, cada uma dessas especificidades traz um novo número Cas. Por isso que a gente sempre fala que um único número Cas, ele corresponde a um único composto e o vice-versa também é verdade para isso. Porém, quando você vai buscar referências, você vai buscar essas substâncias, veja, se a gente volta aqui na nossa tela, aqui eu não tenho, mas a gente tem, essas substâncias, elas vêm da literatura. Porém, existem substâncias que não vêm da literatura. Se eu olho, por exemplo, essas substâncias descritas na tela, como, por exemplo, esses ácidos graxos de C16 a de C18 insaturados com éster benzílicos, eles não possuem referências associadas, reações químicas nem fornecedores. Como isso é possível? Estas substâncias, elas são provenientes dos registros via solicitação por Chemist Consultation. Então, é aquele exemplo que eu falei, olha, eu tenho a substância, eu preciso do caso, mas eu não quero publicar, eu não posso por algum motivo. Então, você vai entrar em contato conosco, trazer esses detalhes, e nós, então, indexamos essa substância sob o número CAS aqui. O que acontece? Não existe CAS sigiloso, não existe um número CAS com sigilo. Você deve trazer um mínimo de informação para que a gente consiga indexar essa substância e trazê-la para a base de dados. Então, toda vez que uma substância ela possui um registro sob o número CAS, este número CAS fica passível de consulta pública. Então, se você tem acesso às bases de dados do CAS, você pode encontrar estas substâncias. Todas elas aqui não possuem referências associadas. Então, em resumo, né, o que eu estava comentando, comentei toda essa primeira parte de como é feito o registro de número CAS via solicitação, mas a gente também tem o registro via literatura, que é o majoritário, né? Então, nós analisamos artigos, nós analisamos patentes, casos clínicos, se identificamos que uma substância está descrita ali, nós a indexamos. Então, isso daqui é um resumo de tudo que a gente já viu. Como que é feita essa indexação de substâncias a partir da literatura? Nós temos, então, como eu comentei, já mais de 1.200 seres humanos, cientistas e com mestrado, doutorado, especialização em diferentes áreas do conhecimento que leem artigos e patentes e indexam manualmente esses compostos. Nossa cobertura chega a mais de 55 mil periódicos que datam desde 1820 e patentes de mais de 100 autoridades. E essa checagem e atualização de números CAS ela é diária e contínua, e quando um novo número CAS ou qualquer número CAS é atribuído, ele entra numa base de dados chamada CAS Registry. Então, o CAS Registry é essa base de dados. Como eu tenho um número CAS, eu consigo conectá-la a outras bases de dados, como base de dados CA+, que é de literatura, CAS-React, que é de reações químicas, ChemList, de listas regulatórias, ChemCats, que é uma base de dados de catálogos, formulações, Markush e outras. Além disso, então, a gente consegue trazer todos aqueles dados de literatura da substância e ainda incluir o papel da substância, o contexto da substância dentro de uma literatura. Então, eu posso olhar essa substância dentro da literatura e já identificar se ela é um analito, se eu tenho atividade farmacológica, se ela é um poluente. Tudo isso são informações que entram junto ao número CAS. Exemplo rápido para vocês de como nós fazemos esse trabalho da literatura. Isso daqui é uma descrição de um trabalho. Eu sei que está pequeno aqui para a gente ler, mas em uma das linhas nós lemos que o produto desejado foi obtido como um pó branco. Então, ele nos dá o rendimento e a massa desse produto desejado. Ele não me deu o nome, o artigo científico, nem me deu a estrutura. Mesmo assim, os nossos cientistas são capazes de, analisando a reação química que foi descrita, as estruturas dos reagentes e produtos, analisar qual é o provável produto que foi obtido. E se não houver dúvidas, nós indexamos esse produto com uma estrutura química definida e um número CAS. Mesmo que a estrutura ou o nome jamais tenham sido mencionados neste trabalho, nós fazemos este trabalho
aqui também. Voltando lá ao Chemist Consultation, né, porque nós vimos então como que a literatura, como esses trabalhos vêm da literatura, como que esses trabalhos são provenientes do Chemist Consultation também. Existem duas formas de submissão, se você está submetendo um pedido, né, de número CAS. Existe a submissão de número CAS confidencial, de número CAS, perdão, a submissão de checagem confidencial, onde não é atribuído um número CAS. Se você precisa de uma checagem confidencial da existência dessa substância química, nós vamos atribuir um index name, ok? A gente vai manter a identidade da substância confidencial, mas ela não ganha o número CAS. Agora, se nós identificarmos que ela já existe na literatura e que ela possui um número CAS, nós vamos te dizer qual é este número CAS. Então, submissões confidenciais de checagem de estrutura química não geram um número CAS. As submissões públicas, sim, aí nós conseguimos atribuir um número CAS e os solicitantes devem requerer especificamente a atribuição desse número CAS. Então, a partir disso, a submissão fica pública. Resumindo, não há número CAS na confidencialidade. E isso está bem descrito nos nossos documentos, está descrito dentro dos nossos relatórios de submissão, por exemplo, aqui marcado em amarelo para vocês. Vou mostrar rapidamente o exemplo de um dos formulários do Chemist Consultation. Aqui, uma empresa precisou solicitar o número CAS de um polímero, e era um polímero que compreendia 4 tipos de monômeros distintos. Então, vejam, eles foram capazes de trazer a estrutura básica de repetição da unidade polimérica e os grupos R1 e R2, que são passíveis de substituição, sendo R1 possivelmente um ciclohexano ou uma unidade de etano, e R2 um anel aromático ou ainda um butano. Ou seja, a gente necessita de um mínimo de conhecimento sobre a estrutura da substância química. E lá, quando você entra nos critérios de registro do CAS para registro de substâncias provenientes de solicitação de empresas, na última linha dos nossos critérios, que estão todos disponíveis no nosso website, nós dizemos que produtos com nomes de marcas, com produto comercial, com nome comercial, não vai receber número CAS por este caminho. Isso não quer dizer que não existam compostos químicos ou produtos cujo nome comercial seja ligado ao número CAS. Isso existe. Quando a gente consegue registrar um nome comercial sobre o número CAS? Apenas quando esta menção é proveniente da literatura. Exemplo básico. Um pesquisador, por exemplo, utilizou um refrigerante X como solvente ou como catalisador de uma reação química. Sei lá, não vou falar alguma marca, mas vocês imaginem o refrigerante que vocês desejam. Se esse refrigerante específico, usado como catalisador de uma reação química, ele promoveu uma transformação química ali, ou um ganho científico, ele vai ganhar um número CAS e vai entrar na base de dados. Agora, a indústria que produz este refrigerante não pode nos solicitar um número CAS dele. Entenderam? É uma diferença sutil, mas bastante marcante dentro das nossas políticas de indexação. Em resumo, então, como a Mariana extensivamente mostrou, né, em diversas listas brasileiras, internacionais, o número CAS é um padrão global de identificação de substâncias químicas. Então, ele vai remover qualquer tipo de ambiguidade, qualquer tipo de dúvida sobre a descrição da substância. Ele é validado manualmente pela nossa equipe de cientistas do CAS. Se a gente vê que houve alguma indexação incorreta ou necessita uma atualização da indexação, muitas vezes a gente deleta um número CAS e coloca um outro para essa substância. A gente tem como ver se esse número CAS foi deletado ou não ainda. Congrega outros sistemas de representação química, como códigos INT, SMILES, nomes comerciais, outros desses, e ele serve como essa chave da literatura para relacionar diversas propriedades e diversos aspectos. Mas a pergunta que vem é, onde eu encontro números CAS e eu sano as minhas dúvidas, evitando ambiguidade? Existem vários casos onde algumas listas regulatórias ao redor do mundo ou fornecedores não possuem números CAS que são
atualizados ou ainda uma indexação errônea. Qual é o nosso conselho para encontrar números CAS corretos? Usando as bases de dados do CAS. Tá? Por quê? Porque somos nós quem criamos o número CAS, somos nós quem indexamos substâncias sobre o número CAS e nós que atualizamos isso. Então, quais bases de dados são confiáveis? O CAS Registry é uma base de dados que não tem um acesso por si própria, mas ela está integrada em outras plataformas nossas. O SciFinder, além do SciFinder N e bases de dados relacionadas ao SciFinder. O STNext, que é uma base de dados, é uma ferramenta que congrega várias bases de dados onde você pode encontrar essa informação. Todas essas bases de dados que eu estou mostrando são licenciadas pelo CAS, ou seja, o acesso delas é restrito e você precisa adquirir uma licença de uso dessas bases de dados. E ainda o CAS Common Chemistry, que é uma iniciativa do CAS, onde nós trazemos uma fração muito pequena dos nossos componentes, nós trazemos apenas 500 mil de substâncias para a checagem aberta. 500 mil de substâncias corresponde a 0,02% de tudo que nós temos dentro da nossa base de dados. Então, é uma fração muito pequena, mas é passível de checagem dentro dessa base de dados aberta aqui, de acesso aberto. Perfeito? Bem, então, convido vocês aqui, a gente viu bastante sobre teoria do número CAS, né? Quem ganha, quem não ganha, tudo isso, mas vamos olhar um pouquinho como a gente faz essa checagem, como a gente busca, como que a gente pode comparar números CAS específicos. Eu convido vocês a gente trabalhar com pelo menos 3 estudos de casos rápidos para a gente identificar como esses números CAS são atribuídos, perfeito? Eu vou sair agora da minha apresentação e eu vou abrir a tela do SciFinder para vocês. Como vocês viram na apresentação, o SciFinder é a base de dados oficial do CAS para checagem e verificação. Gabriel, posso confiar integralmente de olhos fechados em outros repositórios? Não sei. Depende bastante, porque a gente não tem controle de como outros repositórios atualizam os seus dados. Pode ser que esses repositórios, por exemplo, não tenham acesso às nossas bases de dados. Então, como que a gente vai ter esse controle, né? Isso é um pouco difícil. Mas eu tenho um repositório regulatório e tal. Dá uma checada, dá uma rechecada e use sempre as bases de dados do CAS para trazer isso daqui para a gente, perfeito? Vamos fazer alguns exemplos? Eu quero mostrar como que a gente indexa substâncias com estrutura definida. E eu vou começar por um exemplo muito simples de um produto natural, o limoneno. Eu vou mostrar todos os possíveis números CAS para todos os derivados do limoneno que a gente tem. Poderia buscar pelo nome limoneno, mas eu vou puxar para a química e eu vou desenhar a estrutura do limoneno aqui na tela para vocês. Então, as bases de dados do CAS permitem que eu faça desenhos de estruturas também. Então, eu posso buscar as estruturas químicas pelos seus desenhos. E o limoneno tem uma estrutura bastante simples. Vejam, eu estou buscando não especificamente nenhum limoneno, mas toda e qualquer substância química cuja estrutura pode ser definida pelo desenho que eu tenho na tela. Vou dar um OK e vejam, essa busca me trouxe 792 substâncias que podem ser definidas pela estrutura que eu desenhei. A primeira é o limoneno. Veja, tudo que eu desenhei está marcado em azul. O limoneno está aqui. Eu sei que eu tenho um carbono quiral aqui, mas se na literatura não houver identificação nenhuma de configuração dele, se ele é R ou se ele é S, ou ainda, se eu estiver tratando da mistura racêmica, é este o número CAS que eu devo aplicar para o limoneno. Porém, se eu tenho a especificação de que ele é o isômero R, este seria o número CAS. Se ele é o isômero S, este seria o número CAS dele. Vejam, são números CAS totalmente distintos. Aí você pode falar, Gabriel, mas aqui os dois começam pelo mesmo 5989. Sim, porque provavelmente os dois foram descritos muito próximos, ou no mesmo artigo científico. Então, a gente até pode checar qual foi a primeira citação desses dois limonenos aqui. Se eu rolo um pouquinho mais para baixo, eu tenho os polímeros baseados em limoneno. O polilimoneno racêmico aqui, sem definição de quiralidade, tem um número CAS distinto do monômero. O poli-R é distinto, o dímero
é distinto. Então, vejam que a gente chega nesse nível de granularidade de número caso. O íon radicalar dele, o carbocátion do limoneno tem um número caso específico. Se ele fosse localizado, eu daria um novo número caso a ele. Se eu tenho deuteração, marcação isotópica, nessas terminações aqui, eu tenho um número caso distinto da marcação isotópica em uma terminação apenas, por deutério ou por carbono. Então, vejam, eu tenho 792 possibilidades de substâncias baseadas em limoneno. Será que eu tenho... Quais tipos de substâncias eu tenho? Eu posso ver aqui em Substance Class e ver sais ou compostos com limoneno. Então, eu tenho filtros que me auxiliam a chegar nessas estruturas. Então, por exemplo, se eu tenho limoneno associado a alguma coisa, né? Por exemplo, aqui eu tenho limoneno com ciclodextrina, com outra ciclodextrina com outro tipo de ligação, ou o cloridrato do limoneno tem um outro número caso específico também. Então, vejam onde o número caso consegue chegar e quais são as consequências disso, né? Porque uma atribuição errada de número caso pode me levar, por exemplo, a uma confusão muito grande. A gente está falando aqui de limoneno, eu estou falando o quê? Do odor do limão e do odor da laranja. Eu estou falando de duas fragrâncias distintas quando eu falo do mais e do menos limoneno. E o qual é o interessante? O número caso, como eu falei, ele traz propriedades distintas. Então, se eu expando o número caso, eu posso ver as 13 mil referências da literatura que vão falar sobre ele, reações químicas, os fornecedores do limoneno, propriedades físico-químicas, os outros nomes pelos quais ele é conhecido. Então, este limoneno é conhecido por outros 44 sinônimos da literatura, aqui incluindo nomes comerciais. Eu trago propriedades experimentais para essas substâncias, propriedades químicas, biológicas, de densidade, de fluxo, de interface. Nós trazemos informações regulatórias, por exemplo, eu quero ver detalhes regulatórios por países. Será que ele aparece em listas norte-americanas como TASCA? Aparece. E aqui dentro do SciFinder a gente mostra um pouco do trabalho que nós fazemos junto ao TASCA de harmonização e atualização dessa substância. Tá certo? Agora eu quero ver aplicações desse R-limoneno. Posso dar uma olhada nas referências, entender quem produz esse sujeito, quais são as patentes relacionadas a ele. Então, vejam, tudo aquilo que eu falei que o número caso ele serve para identificar, mas ele também serve para expandir, para trazer mais resultados para a gente aqui. Então, posso filtrar por ano de publicação, por tipo de documento onde ele está descrito. Posso dar uma olhada nas organizações que vêm mais trabalhando com essa substância. Então, é um mundo de possibilidades. Perfeito? Vou fazer mais 2 exemplos rapidinhos, só para a gente finalizando aqui, mas eu vou pegar uma substância que muitas vezes gera dúvida, que é o nonilfenol. O nonilfenol é uma substância bastante utilizada em diversas verticais, e eu posso fazer uma busca pelo nonilfenol. E vejam que quando eu começo a buscar pelo nome, eu já tenho todas as outras formas que nós temos indexadas do nonilfenol, o etoxilado, o condensado com óxido, mas eu quero só o nonilfenol. Vamos entender um pouquinho do número caso dele? Veja, eu tenho 90 resultados de substâncias cujo nome contém nonilfenol, mas quando eu olho especificamente o caso do nonilfenol, ele me mostra que é uma substância contendo um anel aromático ligado a uma cadeia de 9 carbonos e ligado a um grupo OH. Eu não sei se eu estou falando do orto, do meta ou do para. Então, se eu não tenho especificação se ele é orto, meta ou para, nós damos este número caso. Agora, se você estiver falando do nonilfenol com uma cadeia linear em meta, por exemplo, nós podemos encontrar essa substância dentro da base de dados. Então, está aqui, 9 carbonos, linear, oxigênio nessa posição. Posso fazer essa busca. E o número CAS do composto orto será distinto do número CAS do nonilfenol, que não traz aquela associação específica. Ele voltou para a minha busca anterior. Porque eu usei o nome aqui, desculpa. Deixa eu excluir o nome, fazer só pelo desenho. Eu confundi, coloquei o nome junto. Mas está aqui. O metanonilfenol, ele aparece com um número CAS distinto. Então, vale muito a pena a gente entender isso.
Aquele nonilfenol amplo que a gente viu, ele é uma mistura, pode conter o orto, meta ou para, mas só o meta tem um número caso distinto dele, só o orto, só o para contém números casos distintos. Perfeito? Vou fazer um último exemplo rapidinho para a gente ver como que a gente separa graus de hidratação. Vou remover aqui esse desenho e vou desenhar quem? Sulfato de cobre. Eu vou desenhar aqui o cobre e vou desenhar um grupamento sulfato. Ops. Vou pegar o oxigênio aqui. E eu quero ver como que o CAS diferencia os diferentes sulfatos de cobre aqui. Então, vou fazer essa busca rápida também para a gente verificar. E veja, eu tenho 1.261 sulfatos de cobre. Se ele é cobre 2, se eu estou mudando o estado de oxidação do cobre, eu tenho um caso diferente do cobre 1. Se eu tenho uma proporção de X cobre e eu não tenho identificação do número de oxidação dele, ou se ele é um misto, valência mista, cobre 1, cobre 2, eu tenho outro número CAS. Se eu venho mais para baixo, eu posso começar a ver quais que tem água de hidratação. Por exemplo, o pentaidratado está aqui. O pentaidratado tem um número CAS diferente do monohidratado, do diidratado, do anidro. Então, são algumas variações que a gente tem dentro da base de dados. Perfeito? Última busca. Solventes, produtos complexos de reação, éter de petróleo. Será que o éter de petróleo tem um número CAS? Será que eu tenho misturas com número CAS? Veja, o éter de petróleo tem. A mistura dele com a acetona tem um outro número CAS. A mistura dele com etanol tem um outro número CAS. Mas eu quero só éter de petróleo. E com isso, nós temos, então, aqui o número CAS para esta substância química descrito aqui. E vejam como nós definimos o éter de petróleo sob este número CAS. Ele é uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtidos pela destilação fracionada do petróleo. As frações vão ebulir na faixa entre 60 e 110 graus Celsius. Ou seja, esta é a faixa que caracteriza o éter de petróleo. Se você possui um outro destilado de petróleo que vai ebulir, sei lá, entre 80 e 140 graus Celsius, a gente não vai indexar sobre este número CAS. A gente vai buscar se existe alguma faixa que possui um número CAS específico e indexar por ali. Perfeito? Eu acho que é isso que tinha para conversar hoje com vocês. Mariana, acho que a gente pode responder algumas dúvidas aqui da plateia. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E só reforçando, este webinar está sendo gravado. A gravação será disponibilizada para todos. Ela será colocada também no nosso canal do Vimeo, no CAS. Acho que a Intertox também pode, ou vai disponibilizar, né, Mari? Mas vocês terão este material de apoio aqui com vocês. Muito obrigada, Gabriel. Acho que eu passei um pouquinho do tempo aí, a gente acabou estendendo um pouquinho o webinar. Agradeço vocês que ficaram aqui com a gente viu que a maioria continuou, a gente espera que tenha sido um conteúdo bem interessante para vocês, que vocês tenham aproveitado. Como eu falei no início, a gente vai responder algumas perguntinhas aqui agora, acredito que uma ou duas, né, no máximo, assim, por conta do tempo mesmo. E as outras perguntas, fiquem muito à vontade para mandar aqui para a gente, que a gente vai responder posteriormente por e-mail, tá bom? Quer começar, Gabriel? Eu vou começar, então. Tem, acho que, duas perguntas aqui que eu posso responder já. Uma pergunta que veio, por que algumas substâncias... Eu estou com outra tela aqui ligada, mas por que algumas substâncias possuem mais de um número CAS? Elas não possuem. Aí que tá. Esse é um ponto bastante interessante. Cada substância possui um único número CAS. Muitas vezes há um conceito errado de que existe um caso genérico. Por exemplo, casos genéricos não existem. Existem números CAS que definem contextos de substâncias distintas, mas não existe, por exemplo, CAS para uma função química. Eu tenho um ácido carboxílico, eu vou colocar um número CAS de ácido carboxílico. Isso não existe. Então, de fato, não existem mais de um número CAS para uma substância, e muitas vezes o que pode acontecer é uma compreensão
errada, né, ou incorreta sobre essa substância. Então, qual que é a minha dica? Sempre olhem nas bases de dados do CAS, tá certo? Sempre deem uma olhada por ali. E tem uma outra pergunta, tá? Eu não sei se eu consegui trazer essa resposta corretamente, mas tem uma outra pergunta que é: Gabriel, você fala misturas. Pode explicar melhor? Pois tentei registrar mistura e me disseram que não seria possível. Este é um caso bastante interessante, porque geralmente essas misturas ou misturas complexas, elas são provenientes da literatura. Então, como eu falei, o nosso campo majoritário de registro é referente à literatura. Agora, se você tem uma formulação, por exemplo, onde você conhece todos os componentes da sua formulação, com concentrações ou faixa de composição, nós não damos número casa a esta mistura, a esta formulação. Esta formulação, você precisa descrevê-la como uma formulação, e aí sim você pode ter o número casa de cada um dos componentes, mas uma formulação completa, nós não trazemos um número casa. O que é diferente de uma mistura que é um produto complexo de reação. Então, digamos, por exemplo, que eu estou produzindo ali, eu estou fazendo um extrato, eu estou produzindo um destilado específico, ou eu estou fazendo uma reação de polimerização. E eu não consigo controlar, por exemplo, a cadeia de etoxilação de um certo material. Eu sei que eu vou ter uma mistura de componentes com 1-etoxi, 2-N-etoxi, aí sim a gente pode dar um número caso quando ele é um produto complexo de reação. Tá certo? O que eu dou de dica mais para vocês? Dúvidas? Entrem em contato conosco. Tá? A gente tem um e-mail geral aqui do CAS no Brasil, a gente pode tirar algumas dúvidas básicas, a gente pode auxiliar vocês a acessarem o SciFinder ou a entenderem um pouquinho mais sobre esses aspectos. Perfeito? O Carlos pergunta ali, só rapidinho, Mari, ele pergunta a formação acadêmica. Eu sou químico de formação, eu sou bicho da academia, venho da Química Inorgânica, tenho mestrado, doutorado em Química, fui professor universitário também de Instituto Federal, mas há 4 anos eu estou aqui no CAS, trabalhando nessa interface. Tá certo? Acho que é isso, Mari. Então, eu deixo esse gancho para você responder essa pergunta também. Legal. Obrigada, Gabriel. Carlos, aproveitando aí, né, para terminar de responder essa pergunta, eu sou farmacêutica bioquímica, formada já há 8 anos aí, e pós-graduada em assuntos regulatórios e gestão de projetos. E uma vivência aí, uma trajetória, né, profissional desenvolvida em cima dos químicos, né? Então, a vivência que eu tenho com química é muito maior do que com a farmácia em si, né? Bom, eu vou responder mais umas 2 perguntinhas aqui que vieram mais para o teor de produtos regulados. Bom, aqui tem uma pergunta referente ao inventário brasileiro, né? Se o inventário brasileiro... Peraí que eu perdi aqui. O inventário brasileiro se com o inventário brasileiro pode surgir novos registros e como são feitos nos Estados Unidos com a EPA. Bom, Henrique, tudo pode acontecer, né? A gente tem aí uma proposta de inventário bem completa. Ela está tramitando aí faz um tempo já, né? Desde 2019, a gente tem esse projeto de lei em discussão. O Brasil é um país extremamente tendencioso ao produto químico, né? Então, assim, é extremamente necessário que a gente tenha esse inventário. E o objetivo dele é o gerenciamento das substâncias químicas que são utilizadas no país mesmo, né? Nacionalmente. Mas está previsto também nesse projeto que sejam exigidas poucas informações, né? Como eu falei na própria apresentação, como o nome da substância, o CAS, né? Como identificador principal, quantidade de uso, classificações de HS. Então, a previsão é que a gente já tenha uma base bem completa, mas que se houver novas avaliações, novas necessidades, submissões, né, eu acho que vai depender muito do comportamento do mercado também, do setor regulado. Não temos previsões nesse projeto para atualizações já de imediato de inclusão ou exclusão de substâncias, mas a gente entende que é o fluxo natural, né? A gente vai, quando aprovado, a gente vai implementar, e aí, conforme forem aparecendo as necessidades do mercado de inclusão, atualização ou exclusão de substâncias, a gente vai conduzindo aí os processos dessa maneira.
Tá bom, espero ter respondido aí. A gente está meio no escuro ainda com o inventário, então tudo mais ou menos ali com base no projeto que a gente tem acesso. Mais uma pergunta aqui referente à Anvisa e ao Ministério da Agricultura. Aqui fala que as listas que a gente tem disponíveis para a Anvisa e para o Ministério da Agricultura não apresentam o número CAS para todas as substâncias. É isso mesmo, não apresentam o número CAS, principalmente para a Anvisa. A gente trabalha muito com, quando a gente fala, por exemplo, de embalagens para alimentos, a gente trabalha muito com grupos químicos, né? Então, eles não têm, o grupo químico ele não tem um CAS definido, ele pode ali englobar diversas substâncias e aí cada substância vai ter o seu próprio CAS, certo? Então, é por esse motivo que a gente não tem a lista completa identificada, né, com o número CAS nessas listas específicas, para regulamentos específicos. Tem outros regulamentos, assim, como, por exemplo, esse que eu mencionei na própria apresentação de produto cosmético, né, que é a lista proibitiva, ela apresenta o número CAS para todas as substâncias. Então, vai variar muito da aplicabilidade, do tipo da legislação e do tipo dos produtos, entendeu? Então, é basicamente isso. E a tendência é que os órgãos reguladores estejam cada vez mais alinhados, né, à adoção do CAS, ao entendimento correto da identificação, fazer a atribuição correta, receber a atribuição correta também do mercado regulado. Então, a tendência é essa, que a gente esteja andando ali lado a lado para que a gente consiga, enfim, alcançar essa tão querida harmonização aí da identificação das substâncias químicas. Bom, pessoal, acho que é isso. Tem mais algumas perguntas. Como a gente estourou um pouquinho o tempo, eu vou deixar, junto com o Gabriel, eu vou avaliar o que ficou aqui de questionamentos. A gente vai responder vocês por e-mail. Pedimos desculpas, né, por esse impasse aí de ultrapassar um pouquinho o tempo, mas esperamos que tenha sido aí um conteúdo bem proveitoso para vocês. A gente ultrapassou o tempo justamente por ter bastante informação aí para compartilhar com vocês, para que vocês consigam aproveitar pessoal e profissionalmente. Muito obrigada, Gabriel, time do CAS, por essa parceria. Tenho certeza que esse evento foi o primeiro de muitos aí. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo pela participação de todos. Também agradeço, Mariana, agradeço primeiramente pelo convite, pela iniciativa da Intertox em trazer esse conteúdo mais educacional, né, para a comunidade. Como a gente comentou, nós que somos do meio, a gente usa muito e vê pouco na teoria, né? Então, a gente quis trazer um pouco isso para a comunidade. Lembrem-se, né, o CAS tem o CAS, tem uma representação aqui no Brasil que fala português. Estou aqui com meu colega Paulo, o Rodrigo, que são brasileiros também, a gente trabalha juntos. Eu estou com a Deb e com o Brad, que são americanos, mas estão acompanhando aqui, são os responsáveis pelo registro de número CAS. Então, nós juntos vamos também responder essas perguntas. Compartilhei no chat o e-mail do CAS no Brasil. Em breve a gente vai enviar para todo mundo, acho que a gravação, a gente não tem uma data ainda definida, mas dentro de 7 dias no máximo a gente consegue terminar todo esse processo e responder algumas perguntas. E entre em contato, né? Tem essa conversa aqui com a gente está aqui no Brasil, fala português, entendemos as necessidades e as dores do setor regulado, também atuamos junto com o setor regulatório, então a gente está neste meio de campo. Mais uma vez, obrigado a todos que ainda estão aqui conosco, a quem já participou também. Mariana, Caroline, muito obrigado pelo convite, espero que seja o primeiro de muitos e até a próxima. Com certeza. Tchau, pessoal. Muito obrigada a todos novamente.